Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor, glória a Deus, esteja dentro dos lares dos meus irmãos, aleluia. Meus irmãos, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos, seus familiares, aleluia. Hoje o nosso Deus vai falar conosco, Lucas 4, do 1 ao 3, aleluia. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Glória a Deus. O nosso Deus, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Não foi o inimigo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que levou o seu filho ao deserto. Que eu quero falar para os meus irmãos. Muitos falam assim, eu estou no deserto. Não. No deserto foi Jesus. Porque olha aqui no 2, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Neste tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Ele sentiu o quê? Fome. Ele ficou 40 dias sem comer e ele sentiu o quê? Fome. Meus irmãos, agora eu vou ler o 3, que eu quero dar uma explicação aqui forte para os meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Essas pedras virem pão. O que eu quero falar para os meus irmãos? O inimigo da alma das nossas vidas sempre vai querer trabalhar nas nossas vidas aonde está a dificuldade que a gente está enfrentando, que o inimigo vai querer trabalhar. Satanás, ele foi, aleluia, querer tocar no Senhor Jesus, aonde? Na fome. Porque ele estava 40 dias sem se alimentar. Então ele falou, se tu é filho de Deus, transforme, vire essa pedra em pão. E aqui, eu falei que ia ser só até o 3, meus irmãos, mas eu vou ler aqui o 4 também, porque essa passagem é uma palavra forte, é uma palavra muito gostosa. Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. O ser, aleluia, humano não vive só de pão. A gente não vive só de comida. Glória a Deus, aleluia. A gente vive, meus irmãos, da graça de Deus, do alimento espiritual. Jesus estava dando a resposta para Satanás que não só de pão viveria o homem. Glória a Deus. E olha aqui o 5. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo. Ai, glória a Deus. E disse, eu lhe darei tudo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado. Posso dar a quem eu quiser. Olha, Satanás está falando aqui. Outra coisa que eu vou ler de novo, meus irmãos, entender. É importante. É o 6. E disse, eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Satanás, meus irmãos, ele tem poder da riqueza. Ele foi mostrar para Jesus todos os reinos, tudo que ele poderia dar para Jesus. Agora eu falo para os meus irmãos. Jesus, ele vai querer coisas que não, ele ia querer coisas que não era de Deus, se ele era filho de Deus, o rico, o poderoso, que é o Pai fiel. Nunca. Que eu quero falar para os meus irmãos, o inimigo da alma, ele sempre quer colocar nas nossas mãos riquezas, glamour,
Mas aquilo que vem de Deus permanece. Cuidado, porque o Satanás, ele tem o poder para dar. Ele falou aqui, tudo isso já foi me dado. E eu dou para quem eu quiser. Satanás, ele dá riqueza para quem quiser. Só que o preço é alto. E o preço é morte física e espiritual. As riquezas do diabo, ela traz maldições. Meus irmãos, é muito forte. A palavra de Deus é gostosa. A gente começa a ler uma coisinha, aí a gente quer ler tudo, mas não pode ler muito para não ficar alto, né? Não ficar longo demais o vídeo. O 7 aqui. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Olha a audácia do cão. Queria que Jesus se ajoelhasse diante dele para receber as riquezas dele. E olha que Jesus respondeu. Glória a Deus. Jesus respondeu. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Glória a Deus. Esse irmão só até aqui é o suficiente. Jamais Jesus ia se ajoelhar diante de Satanás. Por conta de nada, de alimento de nada, porque ele estava com fome. Ali o físico dele, mas o espírito dele estava cheio da graça. Como falei com meus irmãos, já falei em outros vídeos. Deus precisa, Jesus nasceu normal. Aí o Senhor colocou sobre ele o Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, é igual o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é Adão. Ele pecou e morreu. O segundo Adão, Jesus. Ele veio para salvar. Porque o primeiro Adão pecou. É muito forte, muito gostosa a palavra. Glória a Deus. Vou ler só essa última aqui. De novo, porque foi muito lindo. O 8. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Sirva somente Jesus. Vamos servir somente o Pai. Porque o Pai, Ele tem para as nossas vidas não só riqueza, mas Ele tem a salvação, tem a vida eterna. Quem é que quer ter a vida eterna? Quem quer salvação em seus lares? Levante suas mãos. Aceite Jesus, faça uma aliança com o Criador, com Deus, com Jesus fiel, que ficou 40 dias no deserto e rejeitou o alimento do diabo. Nós temos que rejeitar o alimento do diabo nas nossas vidas. O que é o alimento do diabo nas nossas vidas? Vou falar. É tudo que vem fácil. Riquezas. Meus irmãos, prostituição é alimento do diabo, que alimenta a carne, não alimenta o espírito. Meus irmãos, o pecado alimenta a carne, mas não o espírito. O que alimenta o espírito é a palavra, é Jesus, que veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo do pecado. Glória a Deus. Pai Celeste, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, eu tomo posse. Eu determino os lares dos teus filhos cheios de alimento espiritual, da bênção do Senhor, da salvação, da libertação, da transformação, vida longa para todos os teus filhos. Pai, vai ungindo cada um dos teus filhos da cabeça à planta dos seus pés e vai tocando com a tua graça, com a tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os membros, abençoa os inscritos, sela este canal com teu sangue. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor.